Olá, queridos, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos aqui juntos na nossa caminhada pela palavra. Estamos andando aqui pelo livro de Jeremias, hoje nos capítulos 31 ao 33. Eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E nós estamos acompanhando Jeremias em um dos momentos mais difíceis da história de Judá, mas também em uma das partes mais bonitas, de esperança e de restauração. Jerusalém estava caminhando para a destruição. O povo havia pecado muitas vezes, tinha se afastado de Deus e agora estava enfrentando as consequências de suas escolhas. Mas enquanto as pessoas olhavam ao redor e só conseguiam enxergar os problemas, Deus ele olhava para o futuro. Deus estava olhando para o futuro. E é assim que começa o capítulo 31. Deus lembrando o seu povo que ainda o amava. Depois de tudo que havia acontecido, o Senhor declara: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É como se Deus estivesse dizendo: vocês se afastaram de mim, mas eu não deixei de amar vocês. O Senhor promete que o povo voltaria para a terra, as cidades seriam reconstruídas, as plantações voltariam a existir, as pessoas voltariam a cantar, dançar, celebrar. Aquele povo que estava chorando voltaria a ter motivos para sorrir. E Deus também promete reunir aqueles que estavam espalhados por outras terras. E Ele diz: eu sou pai para Israel. Olha que lindo! Depois da disciplina, Deus continua falando como pai. Ele não queria simplesmente trazer o povo de volta para Jerusalém. Deus queria trazer o coração deles de volta para Ele. E no meio dessa história de restauração, Jeremias fala de uma mãe chamada Raquel. Raquel aparece como uma mãe chorando por seus filhos. E essa imagem representa o sofrimento das famílias que perderam seus filhos ou que os viram sendo levados para longe. Era uma dor muito grande. Mas Deus diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Há esperança para o teu futuro. Deus não estava dizendo que aquela dor não existia, ela existia. As lágrimas eram reais, tinha motivo para isso, mas elas não seriam o fim da história. Havia esperança. E então Deus anuncia algo ainda maior. Ele fala sobre uma nova aliança. Até aquele momento, o povo havia recebido a lei de Deus, mas continuava desobedecendo. O problema não estava apenas naquilo que estava escrito, o problema estava no coração. E então Deus promete fazer algo diferente. Deus diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não quero que vocês apenas saibam o que fazer, eu quero transformar o coração de vocês. E depois vem uma promessa maravilhosa: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui já conseguimos enxergar Jesus. Muito tempo depois, na última ceia, Jesus pegaria o cálice e diria: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aquilo que Deus havia prometido através de Jeremias estava apontando para Cristo. Jesus viria para trazer perdão em uma nova aliança com Deus. E agora vamos para o capítulo 32. E aqui a história fica muito interessante. Jeremias está preso. Jerusalém está cercada pelo exército da Babilônia. A cidade está prestes a ser destruída. E justamente nesse momento, Deus manda Jeremias comprar um terreno. Algo estranho, né? Imagina alguém dizendo: Jeremias, compra uma propriedade. E Jeremias pensando: mas como que eu vou comprar um terreno se a cidade está cercada e o povo está indo para o exílio? Mas era exatamente isso que Deus queria que ele fizesse. Então, um parente de Jeremias, chamado Ananel, foi até ele e pede que compre um campo em Anatote. E Jeremias compra. Pega o dinheiro, assina os documentos, guarda a escritura. Mas por que Deus mandou Jeremias fazer isso? Porque aquela compra era uma mensagem. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês vão perder a terra por um tempo, mas não será para sempre. E por isso Jeremias diz: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Naquele momento, ninguém conseguia imaginar isso. Jerusalém estava cercada. Mas Deus já estava falando sobre o dia em que a vida voltaria.
E isso nos ensina uma coisa muito bonita. Deus, ele enxerga um futuro quando nós não conseguimos. Nós olhamos para o problema, mas o Senhor, ele olha além. Então, depois de comprar o campo, Jeremias começa a conversar com Deus. Ele olha para toda aquela situação e praticamente diz: Senhor, eu sei que tu pode fazer todas as coisas, mas olha o que está acontecendo. Então ele declara: coisa alguma te será demasiadamente maravilhosa. E Deus responde: acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deus dizendo: Jeremias, você está olhando para o que está acontecendo agora. Eu estou olhando para aquilo que ainda vai acontecer. E o Senhor promete que reuniria novamente o seu povo. Então, mais uma vez, porém, Deus mostra que a maior restauração não seria apenas devolver casas e terras. Deus, ele diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Deus queria mudar o coração do povo. Deus queria que eles voltassem a conhecê-lo. Deus queria que voltassem a andar com ele. Então chegamos ao capítulo 33, Jeremias ainda preso, mas Deus continua falando com ele e o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Que momento! Jeremias preso, a cidade cercada e Deus dizendo: clame a mim. Deus começa então a mostrar que Jerusalém não ficaria em ruínas para sempre. A cidade seria restaurada, as casas seriam reconstruídas, as pessoas voltariam, haveria novamente alegria, haveria casamento, música, gratidão. A cidade que parecia morta voltaria a ter vida. E Deus diz: eu os purificarei de toda a sua iniquidade. Eu perdoarei todas as suas iniquidades. Nós podemos perceber como Deus repete essa mensagem. Ele não quer apenas reconstruir a cidade, ele quer reconstruir o relacionamento, ele quer limpar o pecado, ele quer trazer o povo de volta para perto. E então vem uma das promessas mais importantes, porque Deus fala novamente sobre Davi. Ele promete que faria surgir da descendência de Davi um renovo de justiça. Um rei que governaria corretamente, um rei diferente de todos aqueles reis que havia levado o povo para longe de Deus. E Deus diz: será chamado Senhor Justiça Nossa. Agora fica muito mais fácil a gente entender por que esses capítulos são tão importantes. Jeremias está contando uma história de um povo que se afastou de Deus, que sofreu as consequências, que foi levado para longe, que viu a sua cidade ser destruída. Mas Deus não terminou a história ali. Deus, ele promete: eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurar, eu vou perdoar, eu vou mudar o coração, eu vou fazer uma nova aliança, eu vou levantar um rei justo. E esse rei é Jesus. Jesus é aquele que veio trazer a nova aliança. Jesus é aquele que oferece perdão, que transforma o coração. É aquele que veio da linhagem de Davi. Ele é o nosso rei justo. Por isso, quando nós lemos aqui Jeremias 31 a 33, não estamos apenas vendo uma história antiga sobre Israel. Nós estamos vendo Deus mostrando que mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua trabalhando. Jeremias estava preso, Jerusalém estava cercada, mas Deus estava falando de um futuro. E talvez hoje, estejamos aqui olhando para alguma situação e pensando: não tem mais jeito. Não conseguindo enxergar além, enxergando apenas o que está acontecendo agora. Mas Deus, ele continua sendo Deus, e aquilo que parece uma ruína para nós pode não ser o fim da história. Por isso devemos permanecer perto do Senhor, confiando nele, deixando a sua palavra trabalhar no nosso coração, lembrando que a nossa maior esperança não está nas circunstâncias. A nossa maior esperança está em Jesus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, renove nossa esperança e nos ajude a confiar nele, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o que está por vir. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família e te mantenha firme na sua palavra. Amém? Um grande abraço e até amanhã em Jeremias 34 a 36.